Olha aí, pessoal, foram divulgados os dados do crescimento econômico brasileiro no primeiro trimestre, aquela prévia do PIB, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, a famosa prévia do PIB de fato, que já indica mais ou menos para onde a economia brasileira está caminhando antes dos dados oficiais do governo central serem divulgados? Pois bem, o índice do IBC-BR teve uma alta de 1,08% no primeiro trimestre desse ano. Uma boa notícia para o governo Lula, não é mesmo? De fato, essa notícia está aqui sendo repercutida no pessoal da Agência Brasil, no site da Agência Brasil, que pertence à EBC, um órgão estatal, portanto, comemorando esses dados. Mas são números para serem comemorados? De forma geral, sim, só que se a gente puxar um pouco a lupa para analisar esses dados, vamos ver que o trimestre inteiro não foi positivo. O começo do ano foi, mas o mês de março teve uma queda na economia, um recuo de 0,34%, contrariando bastante a estimativa do mercado que previa um avanço. Estamos falando de uma decepção das expectativas de 0,5 ponto percentual. Então vamos dar uma olhada nessa história para tentar entender se esse número do IBC-BR, divulgado pelo Banco Central, representa uma melhora da economia brasileira ou se, na verdade, o ímpeto já diminuiu e nós estamos num arrefecimento econômico. Vamos conversar a respeito desse tema e o governo Lula já tem uma carta na manga para o caso da economia piorar este ano e eu já vou falar. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro, patrocinador do meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, você me ajuda bastante dessa forma, tem acesso antecipado a todos os vídeos, enfim, isso colabora bastante para o meu trabalho. Mas então, esses dados foram divulgados hoje, quarta-feira, dia 15 de maio, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, dados do Banco Central, portanto, não estão diretamente relacionados aos órgãos que estão sob a tutela do presidente Lula, como o IBGE, o Tesouro Nacional e tudo mais. Então, costumamos dar um pouco mais de credibilidade para os dados do Banco Central. É importante frisar que toda essa medida de crescimento econômico, como o PIB, por exemplo, isso aqui não é o PIB, mas é a prévia do PIB, funciona mais ou menos da mesma forma. Isso aqui não é muito confiável, porque leva em conta uma série de fatores que não necessariamente representam um crescimento econômico real. Por exemplo, gastos do Estado. Se o Estado gasta mais dinheiro, então o PIB tende a crescer. Por que você acha que houve um crescimento econômico no ano passado? Por que você acha que nós não entramos em recessão técnica nos últimos trimestres de 2023? Porque o governo gastou muito dinheiro no ano passado, isso aí segurou um pouco a questão do PIB para que o resultado não fosse uma catástrofe, né? O governo deu uma maquiada boa nessa história aí. Então a gente sempre tem que ter algum tipo de ressalva nesse sentido. Mas então, de acordo com o que foi apurado pelo Banco Central, a atividade econômica no Brasil cresceu 1,08% nesse período dos 3 primeiros meses de 2024 em relação ao trimestre imediatamente anterior, outubro, novembro e dezembro de 2023. Isso aqui por si só é um resultado positivo, com certeza. Estamos melhor hoje do que em dezembro, do que estávamos em dezembro, com todas as ressalvas que temos que fazer nesse sentido aqui, né? E comparado com o primeiro trimestre de 2023, o mesmo período do ano, portanto, também o trimestre agora deste ano, o primeiro deste ano, teve uma alta de 1,04%, né? Então, realmente, um valor aí de crescimento que não é desprezível, sem dúvida. Se mantivermos esse patamar em todos os 4 trimestres, teremos aí 4,5% de crescimento da economia brasileira, algo perto de 5%, para falar a verdade, porque é crescimento em cima de crescimento ao longo deste ano, que está longe de ser um resultado desprezível, muito pelo contrário, seria uma melhora substancial em relação ao crescimento do ano passado e seria muito melhor do que as expectativas que apontam para algo aí na faixa de 2,2% de crescimento do PIB para este ano. Só que temos que entrar nos detalhes desse número aqui, né? Então, aqui a própria notícia da EBC demonstra isso, mas
outros sites, outros portais dão mais ênfase a esse cenário que é o mais preocupante para mim, nesse detalhe aqui da economia em março, porque ela representou um recuo de 0,34%. Isso aqui não se vê sempre. A economia recuando e num patamar tão grande assim, não é algo normal isso aqui não. Eu não tenho dúvidas disso, né? Que a economia não cresça pouco no mês e tudo mais, ok. Isso é um pouco sazonal, então tem meses em que o crescimento econômico é maior, isso aí fica meio que estagnado no outro mês, cresce um pouquinho de nada, mas geralmente a ideia é que todos os meses tenhamos crescimento econômico, e aqui nós tivemos uma brutal retração da economia. É tão verdade que havia uma expectativa de contínuo crescimento na economia brasileira no mês de março, que o mercado projetou 0,2% de avanço da economia para esse mês. Ou seja, de fato, a frustração dos dados aqui foi de 0,54 ponto percentual. O mercado previu um avanço de 0,2%. O governo Lula, vamos colocar assim, entregou um recuo na economia de 0,34%. Isso aqui é uma coisa bastante preocupante, sem dúvidas, né? Ou seja, o valor aqui, o resultado do trimestre que nós vimos de 1,08% acontece em detrimento do recuo de março, ou seja, janeiro e fevereiro tiveram um avanço considerável, porém o mês de março reverteu uma parte considerável do crescimento econômico que o Brasil observou nos 2 primeiros meses do ano. Então, a grande pergunta que fica aí é o seguinte, né? Qual é a tendência que o Brasil vai seguir daqui para frente? A tendência de janeiro e fevereiro com um crescimento maior da economia ou a tendência de março, uma economia recuando ou pelo menos andando mais devagar, né? Uma situação que levanta um pouco aí, com certeza, de dúvidas, né? Então, o avanço desse índice em 12 meses com atualização desse trimestre, tirando o primeiro trimestre do ano passado, incluindo o primeiro trimestre agora, é de 1,68%. Isso aqui é nada. Isso aqui é absolutamente nada. Então veja, a gente percebe com mais clareza agora que janeiro, fevereiro e março do ano passado carregaram o Brasil nas costas, sem dúvida, né? O primeiro semestre, de forma geral, até abril principalmente, foi muito bom no ano passado para a economia brasileira. Depois ela começou a derrapar e olha, o IBGE teve que malhar muito, teve que trabalhar muito para conseguir entregar um resultado zerado no segundo semestre para não virar recessão técnica aí de forma geral, né? Então, o que é apontado para esse crescimento econômico que foi observado de qualquer forma no primeiro trimestre de 2024 é a questão do mercado de trabalho aquecido, como nós temos visto, né? Aumento real do salário mínimo aconteceu em janeiro, tende a ter uma repercussão imediata com certeza, né? Condições de crédito melhor, programa Desenrola e coisas do tipo, todo mundo gastando mais dinheiro. Então, não é algo constante e não é algo sustentável. Não há economia que cresça na base do consumo. A economia cresce na base do investimento, da poupança aplicada como capital para aumentar a produtividade e desenvolver a atividade econômica de forma geral. O caminho do consumo, o caminho do gasto, do crédito, do aumento salarial forçado, isso aí é um desastre total, conforme nós já vimos, né? Então, de maneira geral, nós temos esse cenário, um primeiro trimestre ok, mas o mês de março terrível, né, que levanta uma série de questões. Na prática, no dia a dia, você percebeu a economia de abril melhor do que a de março? Será que abril vai repetir esses resultados? Vai ficar com um crescimento próximo do traço ali? Não sei dizer, mas eu acho que estamos mais para março do que para janeiro e fevereiro. Tão é verdade que já tem gente aí da grande mídia, por exemplo, do Estadão, que é quem fez essa notícia aqui, já dando a desculpa perfeita para o governo Lula explicar o péssimo resultado econômico que ele vai apresentar para este ano na economia brasileira. A questão do Rio Grande do Sul, a tragédia que aconteceu lá, é claro, né? Porque especialistas, consultores, bancos, enfim, já dizem que a tragédia no Rio Grande do Sul pode tirar 0,4 ponto percentual do crescimento do PIB brasileiro neste ano. Ou seja, o que já não estava bom
vai ficar ainda pior, com certeza, com base nisso, sendo que até o momento a gente não sabe realmente o tamanho, a dimensão dessa tragédia. Só vamos saber daqui a algum tempo e vai se levar muito tempo para corrigir-se tudo o que precisa ser corrigido, reestruturar o Rio Grande do Sul de forma geral. Mas isso aqui é a desculpa perfeita para o Lula explicar o problema econômico que o Brasil provavelmente, não querendo ser negativo, ser pessimista nem nada disso, mas provavelmente o Brasil vai ter algum problema nesse sentido neste ano, e aí o Lula vai jogar essa carta da tragédia no Rio Grande do Sul. Esse 0,4 ponto percentual de redução no PIB brasileiro, isso aqui com certeza vai ser mudado, vai ser alterado para o número que o governo Lula precisar, para o valor que ele precisar. O mesmo vai se dizer da questão fiscal. O Lula também tem agora uma boa justificativa para não cumprir a questão da meta estabelecida pelo arcabouço fiscal para as contas públicas desse ano. Está gastando mais dinheiro por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Veja que para o Lula isso acabou sendo muito conveniente, sem dúvidas, né? Mas a soma dessas notícias aqui, mostrando, dando destaque em órgãos oficiais do governo para o crescimento do trimestre e escondendo para baixo do tapete o crescimento, aliás, o recuo fortíssimo no mês de março, tudo isso alinhado ao pessoal já fazendo uma prévia de quanto que a economia brasileira vai desandar por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, tudo isso me leva a crer que sim, teremos um ano de 2024 muito, muito difícil do ponto de vista econômico. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.